A nova maluquice da internet é o desafio do desodorante. Queimaduras quando jogado na pele, desmaios quando inalado. Está repercutindo, aliás, o caso do jovem que perdeu os 2 mamilos por causa do uso do desodorante para fazer vídeo para a rede social. Que perigo, hein? A gente vai trazer esse alerta com uma especialista na edição de hoje ao vivo. Casa pega fogo depois de ser atingida por um raio. Eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse. Rodrigo Miranda. O fogo teria começado, Malta, depois de um curto-circuito causado por conta desse raio que atingiu a casa, né? Causou um curto-circuito na parte elétrica. Os bombeiros precisaram agir rapidamente para evitar que as chamas atingissem as residências ao lado. Por sorte, nenhuma outra casa foi atingida, mas essa residência onde o fogo começou também não tinha ninguém. E felizmente não tivemos nenhum ferido nesse incêndio. Servidor concursado do Senado Federal, de 31 anos de idade, é preso com mais de 2.000 arquivos de pornografia infantil. O homem morava com os pais idosos que não faziam ideia das práticas do filho na internet. Que vergonha! Já em Águas Lindas de Goiás, no entorno, a polícia prendeu outro homem que também cometia crimes contra crianças na internet. Ele se fazia de jogador de game online, de Free Fire, criançada conhece. Aí ele ganhava a confiança dos menores e depois exigia fotos íntimas. Teve um menino que estava tão atordoado que quis até se matar. Não foi isso, Kátia Gomes? Exatamente, Malta. Ele disse que iria se matar depois que o pedófilo ameaçou publicar um vídeo que ele já havia enviado nu na internet. Este homem, que foi preso aqui em Águas Lindas de Goiás, já teria feito pelo menos 65 vítimas pela internet. Juíza do Trabalho determina indenização de R$5.000 por danos morais a uma técnica de enfermagem que pegou Covid-19 e aí pouco depois foi demitida do emprego. A gente vai entender essa situação para deixar claro em que circunstância a Justiça considera que o empregador tem que indenizar o empregado que pegou Covid. E mais, diversão para criançada de graça no CCBB. Olhando assim, eles parecem brinquedos de um parque normal. Mas basta chegar mais perto para a gente perceber, ou seja, ouvir, já que a Muito bom. Isso e muito mais agora. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Atenção pais e mães, atenção criançada, que certamente agora, especialmente no comecinho do jornal, está ligada com a gente. Um homem suspeito de pedofilia usava o jogo Free Fire para atrair e ameaçar crianças. Ele se aproximava das crianças, dos meninos, das meninas, nas partidas desse jogo online e aproveitava essa situação para cometer os crimes. Foram mais de 60 vítimas, crianças que tinham entre 9 e 12 anos, abordadas por esse homem de 45 anos de idade. Uma operação conjunta das polícias civis do DF e de Goiás conseguiu prender o suspeito numa casa em Águas Lindas. A gente já vai com a Kátia Gomes ter as informações ao vivo, mas antes disso, é hora de você editar o rumo da nossa discussão aqui ao vivo. O QR Code já vai ser colocado na tela e eu quero perguntar para você em casa, agora especialmente para os pais e mães, né? Você monitora a rotina online do seu filho ou da sua filha? Veja bem, essas dezenas de crianças que foram abordadas por esse homem na internet estavam jogando Free Fire, que é esse jogo que é de graça, né? Que todo mundo tem acesso, pode jogar no celular, pode jogar no computador. E foi ali que esse homem exigia material pornográfico, pedófilo das vítimas. 3 opções de resposta para você. Sim, eu monitoro e de perto. Eu faço questão de ter as senhas do meu filho e eu entro sempre que é necessário vigiar. Segunda opção de resposta é sim, mas nem tanto. Eu converso com ele, converso com ela e alerto para essas interações perigosas. E a terceira opção de resposta é não. Eu confio apenas na educação que eu dei para o meu filho. Esse é o caso de pais e mães que admitem que ficam fora de casa há muito tempo, que talvez trabalham muito, que até educam e monitoram e orientam os filhos, mas que não têm condição de estar ali, de pertinho, monitorando o que eles fazem na internet. Ronald Veiga, qual é a sua opção? Não monitora.
Tá vendo? Tem gente que trabalha fora, tem gente que orienta o filho, que dá uma educação e fala assim, e precisa confiar nessa orientação. A gente daqui a pouquinho vai ver a resposta final dos pais. Pode comentar que a gente quer ler os comentários ao vivo de vocês, pais e mães. E agora eu aciono a repórter Kátia Gomes, que tem as informações sobre esse caso específico do homem preso em Águas Lindas de Goiás. Kátia, é com você. Oi, Malta. Olha, esse homem já estava sendo procurado pela Polícia Civil de vários estados do país, inclusive também pela Polícia Federal. Isso porque, como ele atuava na internet, né, por esse jogo aí, Free Fire, então ele conseguia atingir crianças de vários estados do país. No ano passado, a polícia identificou que ele fez 2 vítimas em Ceilândia, no Distrito Federal. A partir daí, começou um trabalho mais intenso de investigação, até que, antes de ontem, esse homem foi localizado aqui em Águas Lindas de Goiás. Ele utilizava esse jogo Free Fire para chegar perto das crianças. Depois de convencê-las, né, fazer amizade com elas, ele adicionava elas no WhatsApp e aí fazia certos desafios. Falava que se ela mandasse foto pelada, ele iria recompensar comprando produtos dos jogos, né? Porque, para quem não conhece esse jogo ele é entre adversários. O objetivo ali é que os jogadores matem outros jogadores e, para isso, eles precisam adquirir armas, munições, também proteção. Então, o que ele fazia? Ele falava que daria dinheiro, né, que pagaria, ele compraria para essas crianças munição e arma para melhorar o jogo delas. E aí, em troca, ele queria receber vídeos e fotos dessas crianças peladas. E detalhe, sempre homens, né? Depois dessa investigação, esse homem foi preso. E, Malta, eu vou até comentar em relação à sua enquete, porque eu tenho um filho, ele tem 13 anos, vai fazer 14 anos. É impossível você ficar ali do lado da criança, acompanhando todo o tempo de jogo. Mas, assim, eu sempre oriento, eu falo que se alguma criança, né, vier com um assunto um pouco mais, assim, estranho, adulto, pedindo fotos ou vídeos pelados, não é para mandar. Então, assim, eu tento dar essa orientação. Eu tenho certeza que todos os pais também acompanham, mas é praticamente impossível você ficar ali em cima do filho 24 horas, né, o tempo que ele estiver ali jogando, fazendo esse monitoramento. Então, é bem importante orientar a criança. Inclusive, muitos pais que a Polícia Civil contatou não sabiam, né, que o filho estava sendo aliciado por esse homem. E para dar mais detalhes sobre essa prisão, eu vou conversar agora com o delegado Vinícius Máximo, que está aqui ao meu lado. Delegado, uma boa tarde, né? Essa investigação, então, já tem muito tempo. Esse homem já praticava esse crime há muitos anos? Quando no auto de prisão em flagrante na delegacia, ele nos relatou que já praticava esses abusos há mais de 20 anos e pela internet há 10 anos, né? Nós temos registro dele de 2005 no Distrito Federal. Ele já praticava abusos com moradores de rua em troca de comida e etc. Depois foi condenado, já respondeu por abusos, estupro, né, físico, na cidade de Padre Bernardo e aqui em Águas Lindas. E a partir de uma investigação em colaboração com a Delegacia da Criança e Adolescente do Distrito Federal, nós passamos a procurá-lo. Descobrimos que ele estava aqui na cidade de Águas Lindas, foi representado com um pedido de busca e apreensão na residência dele. Esse pedido foi deferido e antes de ontem nós fomos lá cumprir. Não tinha mandado de prisão, só de busca na casa dele. Nós encontramos no quarto e assim que ele viu que nós já estávamos entrando, ele passou a apagar tudo que havia nos telefones deles, mas nós conseguimos apreender o aparelho, trouxemos aqui para a delegacia. Em uma breve análise, já descobrimos que inúmeros arquivos de pornografia infantil, todas homens, todas de homens, crianças que imaginamos ter de 8 a 11 anos de idade, pela aparência. Já conseguimos contato com pais de algumas crianças da Bahia, de Minas, né, do Espírito Santo, já estamos em contato, inclusive eles estão na delegacia nesse momento, sendo ouvidos. E o curioso é que no telefone dele, ele separava por pasta cada criança que ele mantinha contato. Então, ele botava um nome, nós já localizamos 68 pastas, cada pasta com o nome de uma criança, e dentro dessa pasta inúmeros vídeos que ele tinha dessas crianças. E uma característica para ele continuar ameaçando.
crianças, né, convencendo essas crianças a mandar vídeos, era fazer ameaças. Isso, a maioria das vítimas ele conheceu pelo jogo Free Fire, no chat do jogo Free Fire, e ele as convidava para uma conversa no WhatsApp. Nessas conversas iniciais ele prometia armas, coletes nesses jogos e tinha que mandar para ele alguns vídeos, uns vídeos insinuativos, né? As crianças dançando sem camisa, algumas até de cueca. E a partir do momento que ele recebia esse primeiro vídeo, ele já sabia o Facebook dessas crianças, o Instagram, e passava a ameaçá-la que caso não mandasse os vídeos com o conteúdo que ele queria, que ele ia divulgar para os pais, enfim. Daí as crianças passavam a enviar vídeo para ele se masturbando em diversas posições pornográficas, tudo com medo de que os pais viessem a saber. Tem crianças ali que nós já estavam mandando vídeo para ele há mais de 6 meses, né? E falavam em suicídio, tudo, se esses vídeos viessem à tona. Delegado, vocês têm informação se ele chegou a encontrar pessoalmente alguma dessas crianças ou não? Então, nós já identificamos 2 vítimas aqui de Águas Lindas, né? Onde as conversas sugeriram que eles teriam marcado um encontro. Mas ainda não confirmamos se esse encontro ocorreu ou não. Entendi. O senhor tinha falado dos estupros que ele já foi preso. Envolveu criança ou não? Foram adultos? Todos os casos dele eram com menores de idade. Só essas ocorrências que eu lhe falei no ano de 2005, onde ele começou ali de certa forma a ser monitorado, que era com moradores de rua, alguns maiores, né? Mas o foco deles são menores, crianças mesmo, não adolescentes, crianças e homens. E o que ele disse, delegado, em depoimento? Ele tentou justificar? Ele falou que a primeira vez que ele foi preso, que ele tentou procurar um tratamento, mas abandonou esse tratamento na Ceilândia. E eu procurei, ele falou que é doente, né? Perguntei para ele há quanto tempo ele fazia isso, ele falou que há mais de 20 anos e na internet ele já agia há 10 anos, sempre da mesma forma. E delegado, pela sua experiência, o senhor acha que agora ele deve ficar preso, né? Ou pelo menos ali receber um tratamento, não sei, numa ala psiquiátrica? O que pode acontecer com ele agora? A investigação ainda está um pouco no início, nós pretendemos identificar o maior número de crianças possíveis que foram abusadas por ele. Certamente ele irá ficar preso, pretendemos aí uma pena de mais de 50 anos para ele, pelos crimes de estupro e também por diversos crimes do ECA, né? Mantinha imagens de criança, assediava as crianças a enviar a imagem para ele, também produzia vídeos de crianças em cenas pornográficas. E devido ao número de crianças que existe, nós acreditamos que ele ficará preso por um bom tempo. E delegado, o senhor trabalhando com isso, né? Recebe crianças, escuta os depoimentos, causa, assim, um grande abalo psicológico, já que uma, inclusive, disse que pensava em se matar? Certamente, né? Todos aqui na delegacia ficaram abalados com essa história, né? Confesso que a gente não imaginava que o tanto de informações que teria nesse celular dele, né? Isso por ele já ter apagado a maioria das conversas, quando ele notou a presença dos policiais. Mas ainda estamos no trabalho de recuperar e acho que em todos os anos, estou na Polícia Civil há 8 anos, em todos esses anos eu nunca tinha visto algo parecido. Entendi. E ele foi encontrado em casa, ele morava com quem? Era casado? Como é que era o histórico dele? Trabalhava? Ele possui 45 anos, falou pra gente que estava desempregado, morava com 2 irmãos e a mãe. No momento ele estava no quarto mexendo nos celulares que ele tinha. Sabe dizer se a família tinha conhecimento? Nós perguntamos para o irmão dele permaneceu calado, mas deu a entender que tinha conhecimento. Tinha conhecimento, né, delegado? Nossa, Malta, que história, né? Isso aí acho que vale de alerta, né? Tanto para os pais quanto para as crianças. Tentar ali se proteger de alguma forma, através do jogo online, não passando o telefone pessoal, não enviando vídeos ou fotos, mesmo assim oferecendo, né? Igual ele fazia. Claro que criança é inocente, ele oferecia armas, munições, itens dos jogos, né, para essas crianças. Então, sempre desconfiar, ficar alerta. É importante, sim, os pais orientarem as crianças. Claro, como eu disse, eu acho bem difícil os pais ficarem ali o tempo todo vigiando o que eles estão fazendo, mas eu acho que a orientação, nesse caso, é a melhor saída, né? E aí a polícia
por enquanto já identificou pelo menos 68 crianças. Então imagina o que a polícia ainda não identificou, já que ele conseguiu deletar do celular algumas informações, Malta. Se ficar 50 anos preso é pouco, né? Porque causa muita indignação. Kátia, eu te agradeço, inclusive, por compartilhar seu relato, tá? Da forma como você trata com seu filho, que já é um adolescente, está ali com 14, 15 anos, ou seja, tem um certo esclarecimento até um pouco maior do que as crianças mesmo de 8, 9, que ainda estão aprendendo a viver nesse mundo online, mas o recado da Kátia tá aí. Se não dá para ficar o tempo todo olhando, que oriente, e especialmente um adolescente já tem mais discernimento. Mas eu queria dizer o seguinte para você que está em casa e está me assistindo agora, amiguinha, amiguinho, deixa eu te falar um negócio. Se alguém pedir foto para você e você tá achando que é um amigo, uma amiga da mesma idade que a sua, 8, 9, aí você tá achando que vai ser só uma brincadeirinha, às vezes você tá achando que vai ser um namorico de internet, sabe aquela coisa que você tá querendo agora, às vezes tá conversando com a menina no jogo, com o menino, acha aquela pessoa legal. Deixa eu te contar uma coisa, às vezes não é. Nem menino, nem menina. Às vezes é um homem mais velho, muito mal, e que quer depois te colocar nessa situação muito triste de você mandar uma foto para ele e ele depois ficar te ameaçando, falando que vai colocar essa sua foto na internet, que vai contar para os seus pais. Então nunca pode fazer um negócio desse, tá bom? E no primeiro escorregão, na primeira desconfiada que você der, conta pro pai e pra mãe e fala: olha, desculpa pai, desculpa mãe, eu tava achando que era um amigo, uma amiga, acabei tendo essa conversa aqui, olha o que tá acontecendo. Seu pai e a sua mãe estão dentro de casa para te ajudar, tá bom? Porque realmente esse homem é um safado, um vagabundo, porque nessa idade, 8, 9, 10 anos de idade, as crianças mesmo estão ali descobrindo até o que é interagir com outras. Então, na inocência, na brincadeira, acha um menino de 8 anos que está conversando com um menino de 8, uma menina de 9, acha que aquilo ali é uma paquerinha de criança, e aí quando vê, está conversando com um homem dessa idade, com essas intenções. Então a gente tem que ficar de olho mesmo. Deixa eu pegar a enquete aqui, que você sabe que aqui no SBT eu falo, mas você também fala. E como é que você fala? Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e você dá a sua opinião. Por enquanto, 62% dos nossos telespectadores dizem que sim, monitoram de perto a rotina online do filho e fazem questão de ter as senhas e entram sempre para vigiar. Tem um comentário muito legal aqui que é da Vanderlane. Olha o que ela diz. Eu baixei um aplicativo no meu celular e no da minha filha e consigo monitorar todos os jogos e o tempo que ela fica no celular. Como é que é? Agora, esse jogo é proibido aqui em casa. Free Fire na casa da Vanderlane não pode. Eu vou continuar pedindo para vocês votarem na enquete e trago agora uma informação do exterior, mas que diz respeito ao que a gente está tratando aqui. Virou notícia na área de tecnologia. O povo da China, que é um dos maiores mercados de videogames do mundo, começou a limitar a participação da população nos jogos online. Gamers, que são os jogadores, se menores de idade, agora estão sendo vigiados de perto para evitar que o jogo online atrapalhe a escola e também para evitar crime. Vamos ver. A China é um dos países que mais produz e mais lucra com os games. Eles investem pesado, e isso não é segredo, né? Mas a China é também o país que hoje tem leis que fiscalizam de perto os gamers, principalmente os menores de idade. A China agora proíbe que menores de 18 anos joguem videogames de qualquer tipo durante a semana. Não tem jeito, viu? A regra é clara, nada de joguinho, nem 1 hora, nem meia, nem 10 minutinhos sequer, nem mesmo se pai ou mãe permitirem. Pois é, no fim de semana, pode? Bom, na verdade, pouco. Nas sextas, sábados e domingos, e também feriados, é 1 hora de videogame se quiser. Nesses dias, o governo chinês autoriza que a molecada jogue por 60 minutos, entre 8 e 9 da noite. Segundo as autoridades do país, as medidas foram tomadas para impedir que os jovens se viciem em videogames. Mas o impacto dessas regras no setor da tecnologia foi grande. Ações caíram, negócios foram prejudicados e especialistas criticaram a posição do governo. Acham que a repressão por lá está passando dos limites. Deixa eu trazer para vocês o comentário da Jennifer, que disse o seguinte, ela traz uma dica, tá bom? Tem um aplicativo, malta, chamado Family Link, onde eu faço monitoramento de tudo, dos apps que estão instalados, das senhas, páginas da internet e mensagens. Inclusive a localização do celular do filho ou da filha da Jennifer nunca fica desligada.
Obrigado, Jennifer, pela participação e pela dica, tá? Que você está dando para outros pais. Por enquanto fica assim, gente, 62% dos nossos telespectadores dizem que monitoram de perto. Tem um aqui, inclusive, até uma senhora que disse o seguinte, ó, a Nazaré já falou que na casa dela ela proíbe jogos online. Já foi mais radical, não quer ver o filho numa situação perigosa, diz que não pode. Agora é difícil, né, Nazaré, a gente proibir de tudo, porque aquilo que é completamente proibido dentro de casa e a criança e o adolescente quer fazer, se não tomar muito cuidado, acaba fazendo de qualquer maneira escondido da gente, né? Então talvez a melhor forma seja orientar mesmo. Enquanto vocês vão continuando com a votação, eu quero trazer outro caso envolvendo ataque mesmo às crianças. Agora a gente fala de pornografia infantil propriamente dita. Mas acredite se quiser, o acusado é um servidor concursado do Senado Federal. Policiais encontraram mais de 2.000 arquivos relacionados à pornografia infantil no celular desse homem. 2.000 arquivos. Ele tem 31 anos, foi encontrado em casa e preso no Riacho Fundo 2 por policiais da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos. Sobre esse assunto agora, Rodrigo Miranda tem os detalhes. Rodrigo, é com você. É isso mesmo, Malta. 2.000 arquivos somente no celular dele. Também a polícia localizou arquivos de pornografia infantil também no computador desse servidor concursado do Senado de 31 anos. Mais um caso que choca, né? Porque é muito material. O delegado responsável pela operação falou que são materiais pesadíssimos, assim, difíceis até de digerir, de entender como uma pessoa guarda aquilo no próprio computador, compartilha, baixa, né? E para entender essa situação toda, como a polícia chegou, como foi essa operação, hoje a gente está aqui com o delegado responsável pelo caso, o Dario Freitas, que vai falar com a gente. Delegado, uma boa tarde para você. Como é que vocês chegaram até esse servidor do Senado? Ele já vinha sendo monitorado há bastante tempo? Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Primeiramente, é importante destacar que a Polícia Civil do Distrito Federal ela tem uma operação contínua no combate a essa pornografia infanto-juvenil ocorrida pela internet. Desde 2019 iniciou uma operação intitulada Colecionadores. Em 2020 tivemos outras operações no mesmo sentido, intitulada Mensagens Violadas. E agora, sobretudo com a pandemia, a gente tem encontrado diversos baixadores, essas pessoas que colecionam, que têm muitos arquivos de pornografia infanto-juvenil. No final de 2021, a gente efetuou a prisão de um indivíduo que tinha aproximadamente 2.500 arquivos. Lembrando que só em vídeos eram 515 horas. Então, se você fosse maratonar, seriam 6 horas por dia, você ficaria 86 dias assistindo esses vídeos que tem cenas de nudez, de sexo e de estupro de crianças e de adolescentes. Na data de hoje, a gente então representou por um mandado de busca e apreensão, onde foi cumprido na região administrativa do Riacho Fundo 2. Lá encontramos com esse servidor, como bem dito, servidor concursado, assim, por vezes até acima de qualquer suspeito, concursado do Legislativo Federal, no caso do Senado Federal, um indivíduo de 31 anos. Ele estava sozinho em sua residência. Seu celular, aproximadamente 2.000 arquivos com vídeos e fotos nesse sentido, com crianças e adolescentes sendo estupradas. E o que causou assim, a estranheza foi porque, nesse caso, havia crianças de idade muito tenra, com 4, 5 e 6 anos de idade. O indivíduo, então, ele foi preso em flagrante. A gente o trouxe aqui para a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele foi indiciado nas penas do artigo 241B. É um crime que tem a pena de 1 a 4 anos. E os dispositivos eletrônicos foram apreendidos. A gente vai encaminhar para o Instituto de Criminalística, que sempre dá o suporte para a gente nas operações, juntamente com a Divisão de Inteligência Policial. E lá será possível comprovar se esse indivíduo também compartilhava, o que torna mais grave ainda o crime que ele está praticando, pois ele pode estar encaminhando esses arquivos, não somente para pessoas aqui no Distrito Federal, mas para todo o Brasil ou até para todo o mundo. Muito obrigado pelas informações, delegado. É isso, Malta. Muito chocante, né, saber que guardava esses vídeos aí, até de casos de estupros, né, de crianças aí de até 4 anos de idade. Então, muito chocante esse servidor do Senado que agora está preso. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Vamos concluir então a nossa discussão e ver o que o público de casa votou em peso. Eu acho que continua igual, hein? A maioria dos nossos telespectadores diz que está monitorando de perto
a atividade dos filhos na internet. 63%, tá, gente? Outros 22% dizem que sim, monitoram, mas nem tanto. Conversam com o filho ou com a filha e alertam para interações perigosas, né? É o caso da Kátia, por exemplo. Tem um filho adolescente, diz que não está lá o tempo inteiro, mas que está sempre conversando com o filho. E 15% dizem que não monitoram, confiam na educação que deu e deixam o filho livre. Eu queria só trazer uma última... Ok. Elusiane Lima, de Itaquitinga, cidade do interior de Pernambuco. Acho que a senhora está vendo a gente pelo YouTube, né? Muito obrigado, viu? Pela audiência lá do Pernambuco. E ela diz o seguinte, a dona Elusiane: o problema é que na casa dos avós eles ficam à vontade. Na casa de vô é difícil, né? Que vô e vó deixam os meninos fazer o que quiserem. Mas aí a senhora pode pegar a dica da Jennifer e baixar esse aplicativo que chama Family Link. Que aí mesmo se eles estiverem na casa dos avós, a senhora continua monitorando o seu próprio celular. Obrigado pela participação de todos. Um estudante da Universidade de Brasília foi preso depois de ameaçar os seguranças com uma faca. Policiais militares foram chamados para essa ocorrência e, além da faca, na abordagem, encontraram porções de maconha na mochila do rapaz. Ele foi levado para a 5ª Delegacia e autuado por ameaça e porte de entorpecente. Agora está à disposição da Justiça. Agora veja só, uma técnica de enfermagem aqui do Distrito Federal que pegou Covid no trabalho, né, no hospital, ganhou uma indenização por danos morais de R$5 mil por ter pego a doença ali no centro cirúrgico e depois ter sido demitido. De acordo com a magistrada da Vara do Trabalho, que analisou o caso, ela diz o seguinte: nas circunstâncias de Covid como doença ocupacional, é possível autorizar indenização à vítima quando o trabalho desempenhado é considerado atividade de risco elevado para pegar Covid. Sobre esse assunto, eu chamo agora o advogado especialista. Eu estava com um sinal aqui agora e a gente já ia conversar com um especialista no assunto. Mas é o seguinte, essa técnica de enfermagem foi indenizada em R$5 mil, mas a história dela ela trabalhava num centro cirúrgico, conseguiu demonstrar à justiça que tinha pego Covid-19 no ambiente de trabalho, pouco tempo depois foi demitida. Aí agora a justiça determinou que o hospital pagasse a ela uma indenização de R$5 mil por danos morais. Por que a gente está trazendo esse tema aqui hoje? Será que vale para todo mundo? Será que quem pegou Covid no trabalho pode ser indenizado ou a gente está tratando de um caso específico? Então agora eu tenho um companheiro para discutir comigo ao vivo esse tema. Boa tarde, meu amigo. E aí, vale para todos ou não? Boa tarde, Malta. Tudo bem? Tudo certo. Será que essa técnica de enfermagem é um caso isolado ou a gente pode... vai ser complicado dizer que todo mundo que pegou Covid no trabalho pode ser indenizado, hein? Bem, é preciso comprovar que existe nexo de causalidade. Ou seja, não adianta você pegar a Covid e alegar que pegou no trabalho. É preciso demonstrar que existem algo relacionado ao seu trabalho que faça com que você tenha mais riscos de pegar o Covid. Inclusive, é importante demonstrar que a empresa agiu com culpa, que ela não conseguiu ajudar o funcionário a não pegar o Covid. Como que ela faz isso? Ela fornece o equipamento de segurança, dependendo do local de trabalho, o equipamento de segurança que evite a contaminação. E, às vezes, quando não for necessário um equipamento de segurança, pelo menos limpeza, averiguar a temperatura das pessoas que entram no trabalho. Então, a empresa precisa demonstrar que ela cuida daquele ambiente, que ela higieniza aquele ambiente, evitando assim o contato com essa doença. Doutor Cláudio, mas nesse caso específico parece que foi assim, a técnica de enfermagem demonstrou que contraiu no hospital, mas foi indenizada em danos morais porque teria sido demitida depois. Eu vi na decisão que a juíza fixa essa indenização como uma maneira de evitar que o empregador repita nessa atitude de demitir o funcionário, alegando que teria uma certa estabilidade por ter contraído a Covid-19 ali. Estamos falando de uma indenização por dano moral por isso ou por outro caso especificamente? Não, nesse caso o dano moral foi repassado, inclusive inferior ao pedido da reclamante. A reclamante ela pede R$10 mil e a juíza dá R$5 mil. A juíza inclusive alega que as provas demonstram que a funcionária ela tinha sim os equipamentos de segurança para evitar o contato com o Covid. Mas, por conta disso, por a empresa não ter tido tanta culpa assim, digamos assim, ela recebeu uma indenização maior do que foi pedido. E com relação à estabilidade, realmente, ela pede a estabilidade, mas ela não demonstra que foi afastada pelo INSS. É importante, Malta, ressaltar que essa estabilidade de doença ocupacional,
ela só ocorre quando você tem mais de 15 dias de afastamento pelo INSS. No caso dessa funcionária, ela teve 14 dias de afastamento pelo INSS e por isso a juíza não deu a estabilidade pedida por ela. Então o dano moral aí foi repassado nesse sentido. No sentido de evitar que a prática se repita? Desculpa, eu que não entendi agora nesse finalzinho. Evitar que a prática se repita nesse caso de pegar o Covid mesmo, dela ter pego o Covid. Porque existem duas formas de você dar o dano moral neste caso aí. Né? Poderia ser um dano moral mais grave, porque a empresa não agiu da forma correta, evitando que ela pegue essa doença. E neste caso, a empresa agiu, a empresa realmente ajudava com os equipamentos de segurança. Então, resumindo, por isso a indenização foi menor. Resumindo, a pessoa que está em casa, se pegou Covid, conseguiu provar que pegou no ambiente de trabalho e ficou afastado por mais de 15 dias pelo INSS, configura a possibilidade de ganhar uma estabilidade, não poder ser demitido por isso e, se for no caso, ser indenizado, né? A gente está com o tempo acabando, mas queria só confirmar com o senhor se é isso mesmo. É isso mesmo, Malta. Só para finalizar, realmente, se a empresa, se demonstrar que a empresa, que você pegou dentro do seu local de trabalho, realmente você demonstra o nexo de causalidade. E aí sim você conseguiria aí o recebimento desse dano moral. Doutor Cláudio, muito obrigado pela participação. Desculpa a gente ser breve aqui, mas é porque hoje está cheio de coisa para a gente tratar ao vivo. Eu agradeço ao senhor e até a próxima. Obrigado, viu? Um abraço, querido. Tchau. Você já ouviu falar do desafio do desodorante? Muito bem, na internet, jovens estão gravando vídeos gastando o aerosol inteirinho de desodorante aqui, ó, no peito, na pele, no braço. A ideia da brincadeira seria suportar a sensação da pele ficando gelada, ó, como você tá vendo aí na tela. Só que o que pode parecer uma brincadeira inocente pode acabar mutilando e causando danos na pele muito sérios. Esses desafios do desodorante não são novidade, a nossa produção encontrou registros na internet desde 2018, só que agora, olha que loucura, o caso voltou à tona depois que viralizou a história de um adolescente de 15 anos do Reino Unido que perdeu os 2 mamilos depois de fazer esse desafio do desodorante no próprio peito. Que perigo! A gente está com a dermatologista Marcele Castro, especialista ao vivo, para tirar as nossas dúvidas. Doutora Marcele, tudo bem que os meninos não têm nada na cabeça, tudo minhoca dentro do cérebro, mas se a gente puder aqui... Não, porque assim, desodorante já tá caro, você não compra um aerosol de menos de 15 reais na farmácia. Então desperdiçar já é uma coisa que eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas vamos aqui para o risco da saúde. O que acontece com a pele desse adolescente, dessa pessoa, que a gente tem que trazer o alerta aqui ao vivo? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Malta. Queria agradecer a participação, ainda mais para trazer um comunicado tão importante, né? Um esclarecimento tão grande para a população. Também tenho filho adolescente, tenho filho de 13, de 10, e a gente acompanha esse tipo de brincadeira, de mau gosto aí o tempo todo. Os desodorantes aerosóis, eles são extremamente perigosos, porque têm um poder quase que de fogo para provocar uma queimadura, né? Não só pela pressão que sai do produto, mas pelas substâncias químicas que contém. Então tem álcool, tem triclosan, é altamente inflamável, né? O que faz essa dispersão tão forte do produto. É um gás liquefeito de petróleo, então é extremamente inflamável. E as queimaduras podem ser de 1º, 2º, 3º grau. Você pode acometer até inervação com esse tipo de brincadeira, né? Então é importante a gente dizer o seguinte, produto normalmente que vem em aerosol tem um gás ali que ajuda o líquido a sair, né? Então seja, por exemplo, spray de cabelo, desodorante, qualquer outro cosmético, é importante usar com cuidado e distante da pele, né? Exatamente, porque a gente tem algumas coisas que são importantes avaliar. Primeiro, a química, né? Cada produto com sua química, algumas peles são realmente mais sensíveis a determinadas substâncias químicas. Então, só de passar de qualquer forma determinadas substâncias, você já poderia estar causando algum tipo de lesão para aquela pele. E um outro agravante é exatamente isso. O fato de ser aerosol, você tem um gás dentro do tubo para você poder dispersar essa substância com essa pressão toda, que acaba sendo mais um fator para queimar e para machucar, para ferir a pele. Doutora Marcele, o que aconteceu com esse menino? Será que queimou o mamilo? Ele usou ali em cima dos mamilos? É mucosa, é uma pele diferente, muito sensível, e perdeu o mesmo mamilo? O que acontece? Na verdade, ele pode ter causado uma necrose do tecido, né? Uma queimadura
uma queimadura muito intensa, ele perdeu o tecido ali. Se você é uma queimadura de 3º grau, você forma uma lesão, um buraco mesmo na pele. A pele do mamilo realmente é uma pele mais fina. Então, ele deve ter tido uma destruição tão grande que não teve chance de recuperação daquele tecido. Marcele, muito obrigado pelo alerta que a senhora traz para a gente ao vivo. Fica o alerta da especialista e o meu, que não sou especialista em saúde, mas sou murrinha. Para de desperdiçar o desodorante da sua casa. Que coisa feia, né? Não, muito obrigado, doutor. Fazem para chamar a atenção. Hoje em dia, qualquer coisa que aumente o número de seguidores ou de curtidas, a gente tem que estar realmente muito atento com eles. Pois é, mas faz uma dança, né, do TikTok, faz um desafio, por exemplo, vou ajudar minha mãe a lavar a louça. Ó que desafio legal. Vou ajudar minha mãe a arrumar a casa. Exatamente. Esse desafio também é bom. Agora, ficar gastando desodorante, não. Obrigado, senhora, pela participação. Até a próxima. De volta aqui às nossas notícias do Distrito Federal, o vice-governador Paco Brito foi diagnosticado nesta terça-feira com Covid-19. Em nota, o Palácio do Buriti informou que ele está com um ciclo vacinal completo e já tinha, inclusive, tomado a dose de reforço. Paco Brito está em isolamento e com sintomas leves. Essa é a segunda vez que o vice-governador é diagnosticado com a doença. A primeira foi em junho de 2020. Inclusive, ele chegou a ser internado naquela época há alguns dias. A gente deseja melhoras ao vice-governador, espero que ele se recupere logo. Aí eu tô aqui falando, né, que dinheiro tem que economizar e esses meninos estão desperdiçando até desodorante. Falando sobre dinheiro, qualquer graninha que chega está sendo bem-vinda, né? Porque para a grande maioria dos brasileiros isso está sendo extremamente necessário. Uma pesquisa revelou que nada menos que 70% das famílias do nosso país estão endividadas. E esse é o maior registro dos últimos 11 anos. Devo e não nego. Esse tem sido o lema de muitos brasileiros, mais precisamente de quase 71% das famílias do país. Guardando o almoço para comer na janta. Eu tô apertadíssimo. Endividado. O número revelado pela pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo é um recorde e mostra que o endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 é o maior dos últimos 11 anos pelos mais diversos motivos. A inflação alta foi o grande vilão que tirou espaço do orçamento, que tirou poder de compra e que fez com que as pessoas, ou que essas pessoas precisassem se endividar mais. O levantamento mostra que em 2021, 72% das famílias com renda até 10 salários mínimos se declararam endividadas, um aumento de 4,3 pontos percentuais. Já as famílias mais ricas, com renda superior a 10 salários mínimos, o índice de comprometimento fechou em 66%, uma elevação de quase 6 pontos percentuais no endividamento médio. O Caio conhece bem de perto a história do aumento do endividamento. Desempregado desde o meio do ano passado, ele tem sobrevivido de bicos e da ajuda da família. Ele conta que, atualmente, tem feito malabarismo para pagar as contas básicas de casa. Eu não devia ninguém, na verdade. Minha vida estava tranquila. Estou tentando renegociar com quem eu devo, entendeu? Por exemplo, quem eu devo 1.000, estou tentando pagar 50 a 100 reais, mas infelizmente está muito difícil. Além do crescimento do endividamento, a pesquisa aponta também uma tendência do aumento da inadimplência já no início de 2022, quando as pessoas deixam de pagar seus compromissos financeiros. Isso porque os desafios econômicos permanecem os mesmos do ano passado. Por isso, é importante se organizar para não passar aperto. Este economista explica que os juros de cartão de crédito e cheque especial podem ser os grandes vilões dos orçamentos familiares. Por isso, se não houver prioridade na hora de organizar o planejamento financeiro, a conta pode não fechar. O ideal é, nesse momento de uma dificuldade financeira, de endividamento elevado, você cortar o que é supérfluo. Então, estabelecer prioridades de consumo. É difícil, né, gente? O supérfluo o pessoal já cortou. E como a gente adiantou aqui no jornal ontem, o número de vagas em hospitais aqui no Distrito Federal já não é mais suficiente para atender os pacientes infectados com Covid-19. A ocupação chegou a 100%. Em São Paulo, as internações por Covid-19 também dispararam. Por lá, 600% em apenas um mês. O Distrito Federal chegou ao limite, 100% de ocupação dos leitos de UTI adulto na rede pública. 90% dos internados não tomaram a vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto.
Em São Paulo, o prefeito puxa o coro de parabéns pelo aniversário da fundação da cidade. Viva São Paulo! Mas com a Covid avançando tão rapidamente, como comemorar? São 363 pessoas em leitos de UTI, aumento de 600% em um mês. A capital paulista tem 72% dos leitos para Covid ocupados. Como há uma quantidade muito grande de pessoas cada vez mais contaminadas nesse período, é evidente que isso acaba se refletindo de alguma maneira na ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI. Se for necessário, ao longo dessa semana, nós vamos aumentar ainda mais o número de leitos para que todo mundo que tiver que ser tratado seja tratado. Também em São Paulo, as unidades de terapia intensiva estão cheias de pacientes que ignoraram o calendário vacinal, abrindo espaço para o vírus fazer um estrago no organismo. Nos hospitais da cidade, há 19 crianças de até 9 anos de idade internadas que, devido ao atraso na aplicação da vacina no país, estavam desprotegidas. Ampliar a cobertura na faixa infantil torna-se ainda mais urgente agora, com a volta às aulas já no horizonte. A capital paulista e outras cidades ampliaram para 28 dias o intervalo entre a primeira e a segunda doses da Coronavac nas crianças. O Instituto Butantan, fabricante, afirma que a vacina alcança maior eficácia com o intervalo entre 21 e 28 dias. E a medida traz outro benefício, como explica este infectologista do Hospital das Clínicas. É uma medida para tentar, nesse momento, alcançar a maior quantidade de crianças, sem, teoricamente, ter prejuízos muito grandes com relação à indução de imunidade nas crianças. Sol nascente, policiais do Batalhão Ambiental resgataram 13 pássaros silvestres em uma chácara. Essa operação foi resultado de uma denúncia anônima. Nas gaiolas estavam coleirinhos, pássaros pretos e outras aves. Segundo a polícia, a criação irregular ficava na garagem da casa. O proprietário não tinha nenhum documento com autorização. Ele assinou um termo circunstanciado e vai responder por crime ambiental. Os pássaros foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. E o que a gente vai noticiar agora, eu juro para vocês, eu nunca tinha ouvido falar na vida. Lá no Riacho Fundo teve uma casa que pegou fogo porque foi atingida por um raio. A gente já viu raio cair em cima da cabeça das pessoas, a gente já viu raio cair em cerca, mas raio cair numa casa e pegar fogo, não lembro de ter noticiado aqui, faz 10 anos, né, que eu tô no SBT, no nosso jornal. Rodrigo Miranda, é com você, o que aconteceu aí, hein? Ô, Malta, também juro que nunca tinha ouvido nada parecido, piada parecido. E parece que foi um daqueles, viu? Porque causou estragos não só nessa casa que pegou fogo, mas também trouxe prejuízo para alguns outros moradores aqui do Riacho Fundo 1. A gente está bem em frente à casa que foi atingida. Felizmente só um cômodo pegou fogo, né? Mas que agora o Corpo de Bombeiros de Abreu que vai falar com a gente sobre esse incêndio, né? Porque foi um raio que ocasionou, mas como é que os moradores podem evitar uma situação de correr um risco como esse? Por sorte a casa está vazia, a gente olhou aqui nas ruas, não tem para-raio, então fica muito suscetível a tudo isso, né? Sim, boa tarde a todos. Bom, ontem por volta das 14 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado por essa ocorrência de incêndio. Chovia forte na localidade e houve a incidência de descargas atmosféricas, os raios. Temos a informação também que moradores perderam alguns materiais eletrônicos aí, em virtude disso daí. Acontece que as nossas equipes, quando chegaram ao local, se depararam com essa situação de incêndio em um único cômodo, que atingiu todos os eletrônicos e eletrodomésticos aí, atingiu também a suíte dessa edificação. Por sorte não havia ninguém na edificação no momento, estava na parte inferior, acionado de pronto. A nossa unidade operacional do Riacho Fundo 21 GBM fica bem próximo, menos de 1 quilômetro. Isso aí reduz bastante o tempo de resposta, o que lá na frente vai dar um resultado muito bom, que vai estar diminuindo os danos aí, de que seja ocorrência de incêndio. Agora, é importante também, porque pegou fogo essa situação, né? Mas a pessoa, por sorte, a casa está vazia. Mas se isso acontece, a casa está cheia, qual o procedimento? É tentar apagar o fogo ou já ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros? Nós temos sempre que ter cuidado com essa intenção de querer atuar de alguma forma. As pessoas não têm equipamento de proteção individual, na intenção de fazer alguma coisa, pode ser
Tente fazer alguma coisa, caso possa, caso tenha condições, se senta seguro, mas simultaneamente a isso entra em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193. Agora é muito importante também lembrar, Malta, porque aqui no Riacho Fundo, nessa rua, é uma rua estreita. Tem, como a gente pode ver, os carros acabam estacionando na calçada aqui e acaba ficando muito difícil a passagem justamente do Corpo de Bombeiros, né? Eles que vêm com caminhões muito grandes e tudo isso complica bastante. E ontem não foi diferente, né? Vocês também têm que pedir essa conscientização da população sempre, né? Sim, ontem não foi diferente. O socorro deslocado aqui, deslocamos 3 viaturas, com cerca de 14 militares por local. Dentre essas 3 viaturas deslocadas, 2 eram mais versáteis, mais fáceis. Mais um veículo dotado de maior quantidade de água, ele tem dificuldade para chegar, em virtude da maneira que os moradores aqui da região estacionam os veículos. Nossos veículos são grandes, tem a necessidade de ter um ângulo maior para poder fazer essas manobras. Isso aí pode ocasionar aí um acidente bem maior, né? Porque a capacidade de resposta, a não chegada dos nossos veículos, vai estar prejudicando o nosso atendimento. Muito obrigado pelas informações, tenente. É isso, Malta. Felizmente aqui ninguém se feriu nesse incêndio no Riacho Fundo. Graças à resposta rápida dos bombeiros, né, Rodrigo? Obrigado pelas informações. Agora eu entendi. Não foi o raio mesmo que botou fogo na casa. O raio caiu em cima da fiação, que provocou um curto-circuito, e aí sim a casa pegou fogo. Porque estava esquisito, né, gente? Caiu um raio na casa, incendiar a casa, sendo que a gente tem que entrar dentro de casa quando começa a chover para se proteger do raio. Aí se o raio cai na casa e pega fogo, não tinha mais o que fazer. Tá bom, obrigado, gente. Você que anda pelas ruas de Brasília deve ter notado o aumento no número de pessoas que estão morando na rua. Tá desesperador. Como nunca se viu aqui no Distrito Federal. E a nossa equipe foi até as ruas do DF para ver essa situação de perto. A cena é triste e causa revolta. A gente come comida do lixo. Isso aqui é achado no lixo que a gente come. É doação que eles trazem pra gente. Muitas vezes as pessoas passam mal aqui, vai parar no hospital aqui, no hospital de base. É assim que pessoas em situação de rua vivem no coração da capital do país. Eles estão espalhados por todos os lados, abandonados e doentes. Segundo a fundadora do BSB Invisível, instituição que ajuda de forma voluntária essas pessoas, falta oportunidade e capacitação para esse público. Falta políticas públicas voltadas para essa população. Falta o interesse do Estado em realmente erradicar a pobreza. Falta empatia, falta amor, falta olhar para essas pessoas. Ao lado do varal, a frase "mais que segurança" está estampada no posto policial do setor comercial sul. Mas não foi isso que aconteceu esta semana. Um vídeo mostra um morador de rua sendo tratado de forma brusca por policiais militares. O idoso estava deitado em frente ao BRB, no setor comercial sul, quando foi abordado pelos PMs. Pelas imagens, parece que o pessoal da limpeza queria higienizar o local. Para que o homem saísse dali, os policiais agarraram as mangas do casaco dele e o arrastaram para fora da marquise. O idoso ficou debaixo do sol e mal conseguiu se levantar. O Edno mora nas ruas de Brasília há 35 anos e denuncia que já sofreu violência da polícia. Tô com o braço quebrado, tá inchado aqui, ó. Tá quebrado. Passo fome, passo sede. Vem a autoridade que é para me proteger, nos proteger. Ele pega a gente, arrasta pelo pé e dá tapa e spray de pimenta na cara. Que país é esse? Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, nos últimos meses, o número de moradores de rua aumentou no DF. Em dezembro de 2021, cerca de 2.400 pessoas se autodeclararam em situação de rua no DF. Em 2020, eram 2.069 pessoas, um aumento de 15%. As regiões administrativas com o maior número de pessoas em situação de rua são Brasília, Taguatinga, Ceilândia e Gama. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas também comprova o crescimento dessa população. Entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021, a população pobre do Distrito Federal subiu de 12,9% para 20,8%, o maior aumento percentual do país.
A pesquisa considera que estão na faixa da pobreza as famílias com renda de até R$ 450 por mês por pessoa. Essa triste realidade tem uma explicação: o desemprego. No mês de novembro de 2021, 266 mil pessoas estavam sem trabalhar no DF, de acordo com a Codeplan. Segundo especialistas, por causa da renda per capita, a capital do país atrai muitas pessoas que enfrentam dificuldades em outros estados. A dificuldade maior é porque inexiste política pública capaz de acolher essas pessoas do fluxo migratório que vem de fora de Brasília, né? E acaba somando com os que aqui estão, então o problema aumenta, né? O GDF oferece serviços de atendimento para pessoas que vivem nas ruas, como centros POP, CREAS e restaurantes comunitários, com alimentação de graça. Por meio das nossas 28 equipes, nós conseguimos levar alimentação para todo o Distrito Federal, cerca de 1.200 refeições no almoço e 900 refeições no jantar. Esse era um quantitativo maior no início, mas fomos vendo, a partir da demanda na rua mesmo, na ponta, que esse quantitativo estava sendo suficiente para essa população. Aliado a isso, a Secretaria fez a implementação de algumas vagas emergenciais para acolhimentos. Mas parece que não tem sido suficiente para mudar a realidade de quem não tem um lar para chamar de seu. Tem os benefícios aí que eles dão, só que infelizmente só paga um mês, 2 direitinho, mas depois atrasa 2, 3 meses que você vai receber. Tenho inscrição na Codab já há uns 2 anos, mas até agora não tive essa oportunidade ainda de ganhar, né, esse apartamento. Não tá chegando doações, não tá chegando nada. A gente tem que catar lixo, pegar lá no lixo junto com papel higiênico, catar comida do lixo para fazer comida ali. Sobre o vídeo que nós mostramos na reportagem, em que os policiais agem de forma agressiva com um idoso que estava deitado no setor comercial sul, o Ministério Público do DF solicitou à Corregedoria Geral da Polícia Militar que seja feita uma investigação a respeito da conduta dos PMs. A corporação tem 10 dias para responder sobre as providências que vão ser adotadas. As férias das crianças estão chegando ao fim, para a alegria de muitos pais, né? E para a tristeza dos meninos. Para alguns até já acabou, mas a grande maioria ainda tem alguns dias de folga. Então, anota essa dica para você aproveitar com a criançada. Tem brinquedos sonoros para curtir e ouvir no CCBB. É o Diversom, é de graça. E a repórter Vanessa Vitória foi lá conferir. Olhando assim, eles parecem brinquedos de um parque normal. Mas basta chegar mais perto para a gente perceber, ou seja, ouvir, já que a brincadeira por aqui é sonora. Legal, porque ele toca música. A Alba é a mãe da Helena, que tem 4 anos. Para ela, brinquedos assim estimulam a criatividade e a percepção das crianças. O lado artístico, a sonorização e a experiência corporal também da criança, né? A diferenciação, eu acho que é essa. Os primos João Henrique e João Pedro aproveitaram o Diversom para curtir os últimos dias de férias. Os brinquedos, cara, é muito mais legais com música. Eles não são, agora os brinquedos não são para se divertir, são para os dois, para divertir também, para ouvir uma musiquinha. Ao todo são 5 brinquedos diferentes e os sons não são aleatórios não, viu? Eles são capazes de produzir música mesmo. E quem vai tocar uma musiquinha aqui pra gente agora é o Ricardo. Vai lá, Ricardo. Outros, como este aqui, o escorregatom, por exemplo, possuem 24 sons entre um dó e um ré. E dá pra tocar até asa branca, viu? Olha só. O Luciano é um dos criadores do Diversom. Integrante de um grupo de circo e teatro, ele quis trazer para o Distrito Federal a experiência que ele teve em outros parques sonoros que visitou. Você brincar fisicamente com todas as atividades de escalar, pendular, escorregar, balançar e que essas atividades façam som, porque são sons afinados, harmônicos.
Diversão para todas as idades. Até a pequena Naomi, de apenas 1 aninho, aproveitou. É muito divertido, né? Coisa diferente, pra gente estar experimentando novas sensações, né? A experiência musical de brincar é de graça e fica no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 30 de janeiro. E quando alguém pergunta se eu não tive infância, essas imagens falam por si. Seja qual for a reportagem que você botava nessa vitória, ela vai participar. Ela é assim, por isso que a gente gosta dela. Posso terminar com um beijo pra você que tá em casa? Olha aí rapidinho quem é que tá ligado hoje. É a dona Francinete, que mora no Riacho Fundo, é isso? Tô quase na dúvida aqui, mas quem tá tirando a foto é a filha, a Rebeca. Obrigado a vocês pelo registro que mandaram lá pelo @Felipe Malta TV. A gente tá sempre junto. Obrigado pela audiência, tá? A gente fica por aqui agora coladinho com a gente, o SBT Notícias. Boa tarde pra você e até amanhã. Aliás, até já, porque eu participo logo no comecinho do SBT Notícias. Fica aí ligado.